E aí, rapaziada, tudo na paz com vocês? Estamos aqui agora no domingo à noite, nesse frio desgraçado que está fazendo aqui em São Paulo e inacreditável também, para falar desse romancezinho aqui, ou dessa novela, enfim, até hoje existe uma certa disputa, né, a respeito, né, de qual é o gênero aqui desse livro, Os Sofrimentos do Jovem Werther de Goethe, tá? E esse livrinho aqui é um livrinho um dos meus favoritos da vida. Eu li e reli esse livro talvez duas, três, quatro vezes, enfim. E esse exemplar aqui, em específico, já está reservado aqui para ir de presente para uma pessoa, para dona Samira, junto com mais outros livros cujos títulos são surpresa, tá? Esse livro aqui foi escrito por Goethe e foi publicado em 1774, tá? E Goethe, né, vamos aí ao autor, ele nasceu em Frankfurt, na Alemanha, em 1749 e ele morre em Weimar, na Alemanha, no iníciozinho dos anos 30 do século XIX, em 1832, tá? E morre bastante velho, né? Morre já com 83 anos de idade. E assim, o Goethe, ele praticamente dispensa apresentações, já que ele é autor de, além dos próprios sofrimentos do jovem Werther, perdão, ele também é autor, né, daquele época, né, do grande poema O Fausto, que ele levou 60 anos para escrever inteiro. Ele é autor também das Afinidades Eletivas, ele também é autor de uma certa obra científica, ele também é considerado um filósofo, ele também escreveu Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister, né, de Wilhelm Meister, e ele, difícil pronunciar esses nomes alemães, né? E ele, enfim, também é um grande poeta, sobretudo ele é um grande poeta. Apesar, né, de, infelizmente, a sua poesia não ser tão traduzida aqui no Brasil. Recentemente o Wagner Schadek, né, que é poeta brasileiro também, tem feito esse trabalho de tradução, né, finalmente aí, de verter as obras do Goethe, do alemão, aqui para o português, né, as poesias do Goethe, né, que são grande poesia, infelizmente inacessível, a não ser no Fausto, né, que já teve tradução. E é o seguinte, né? E ele publica todas essas obras, enfim. É um escritor mais do que conhecido, mais do que ilustre, de uma vida extraordinária. Né? Ele nasce numa família já bastante abastada, né? Na Alemanha, na metade do século XVIII. E o Goethe, na infância, ele vai ter, né, os seus primeiros contatos ali com a literatura, desde muito cedo. E o primeiro autor que tem um grande impacto na vida de Goethe foi Shakespeare, as peças de Shakespeare e, obviamente, a poesia de Shakespeare. E dali ele vai continuar a ler mais e mais. Aliás, Goethe era um grande erudito, sem sombra de dúvida. Inclusive dizem que Goethe ele era capaz de ler perfeitamente um livro por dia, e dizem que essa era a rotina dele, principalmente mais pro final da vida, a vida adulta, a maturidade e morte, que ele lê um livro por dia. Então, o sujeito, além de ser um sujeito extremamente inteligente, um grande escritor, era um homem realmente culto e muito erudito. E ele cresce nessa família muito abastada, ele cresce, né, sem nenhum problema financeiro. Né, se eu não me engano, a mãe dele morre ainda quando ele era adolescente. Isso vai ser já um problema na vida dele. E o pai dele era um homem, né, aquele tipicamente alemão, né, muito duro, muito distante. Mas apesar disso, eles têm uma relação razoável. Né? Goethe depois ele cresce, se não me engano ele se forma em Direito, posso estar errado, mas se não me engano ele se forma em Direito, e daí ele vai ter uma vida pública cada vez mais proeminente, inclusive mais tarde, já no início do século XIX, ele vai conhecer, ele vai conhecer Napoleão Bonaparte, que inclusive fica muito impressionado com ele. E assim, para que Napoleão Bonaparte ele ficasse impressionado com alguém, ele não era de distribuir elogios à toa, então, né, logo se vê que Goethe era um sujeito extraordinário mesmo. E uma coisa curiosa é que o Goethe não era muito fã de Beethoven. Ele era muito chegado à música de Beethoven. Eu não lembro qual era a relação que ele tinha, por exemplo, com, né, Mozart, com Bach. Se não me engano, Bach, inclusive, nesse tempo, ele estava, né, bastante, como se diz, ostracizado. Né? Ele não era tão conhecido assim.
Ele só foi ser reabilitado, né, em 1830, se não me engano, 28 ou 29, pelo compositor Felix Mendelssohn, que apresenta A Paixão segundo São João, acho que é segundo São João, novamente, né, para o grande público. E essa paixão ela acabou fazendo um sucesso gigantesco. E daí sim, toda a obra de Bach, né, de Johann Sebastian Bach, foi recuperada. E os filhos de Bach, né, o Carl Philipp Emanuel, enfim, eles fizeram mais sucesso do que o próprio Bach, né, o pai. Também não sei como era Goethe com Handel, enfim, com Haydn, mas ele não era muito fã da música de Beethoven. E acho que eles chegaram a se conhecer pessoalmente, ele também não tinha uma boa impressão do homem Beethoven. E, enfim, chegando aqui ao livro, esse livro aqui, ele é escrito em 1874, ele é publicado, na verdade antes, ele é publicado em 1874, né? E é um livro que fez um sucesso avassalador. Talvez, não seja exagero dizer que talvez tenha sido o primeiro fenômeno pop em matéria de livros. Talvez eu esteja errado, talvez tenham outros assim. E mais um que me ocorre agora é justamente esse desse livro aqui. Ele faz um sucesso extraordinário, principalmente entre o público mais jovem, né? E disse aqui que esse livro aqui dá um dos primeiros passos na fundação do romantismo, né? Especialmente do romantismo alemão, que já tinha ali alguns pequenos predecessores, mas que Goethe teria dado ali o pontapé inicial, digamos assim, né? Teria dado, né, a iniciativa mais forte, digamos assim. E, enfim, o livro é um grande sucesso, ele vende muito. E fala aqui de um rapaz, né, do jovem, né, do Werther, que é um menino aí já nos seus 20 e poucos anos aí talvez, e que ele acaba conhecendo uma pessoa, uma menina, né, uma mulher, que chama Charlotte. Inclusive esse livro aqui é basicamente um livro autobiográfico, com a diferença de que, né, vocês vão ver aí, de que o final, né, do livro não se concretiza na vida de Goethe, né? Mas basicamente tudo aqui é autobiográfico, tá? Inclusive o nome dos personagens, me parece que também é tudo aqui autobiográfico, foi tudo aqui colocado como aconteceu, nomes verdadeiros, etc. Ele conhece essa moça chamada Charlotte, né, num baile, e logo ele fica absolutamente encantado pela moça. Mas quando ele estava se dirigindo ao baile, ele soube que essa menina ela iria. Ele já tinha sido avisado de que ela era casada com um rapaz chamado Albert. E tudo bem, só que aí para ele aquilo é apenas uma informação. E ele simplesmente segue adiante e, né, não liga para aquilo e acaba indo para o baile, que apesar de ter acompanhado, ele acaba dançando com ela. Acompanhado de uma outra moça, evidentemente, ele acaba dançando com ela. E ele se vê absolutamente encantado pela Charlotte. E aquilo tem sabe, despertar uma paixão absolutamente avassaladora nele. Inclusive as descrições que ele faz dela são descrições muito bonitas, né, desse primeiro impacto, né, da companhia e da beleza dela, né, que teve nele, né. Não teve no Werther, né. É absolutamente lindo, apesar de ter muitos daqueles exageros, né, de linguagem e de sentimentos que são típicos ali, já do romantismo, né. Por isso que a gente vê também que não é justificativa que muita gente considera esse aqui, né, talvez o pontapé inicial do romantismo, né, na Alemanha de um modo geral. E, enfim, ele acaba cultivando esse amor essa paixão, esse amor por essa moça, e ele tem um convívio praticamente diário ali com ela. Ele acaba indo visitar ela, ele acaba indo cuidar dos irmãozinhos menores que ela tem. Enfim, ele acaba se tornando ali numa espécie de amigo da família, apesar de ela estar noiva desse rapaz do Albert. Então, e a coisa vai se desenvolvendo, aquilo vai se desenvolvendo, a relação vai ficando cada vez mais próxima. E uma coisa óbvia, coisa que eu acabei esquecendo de mencionar aqui, mas vamos corrigir agora, é que esse aqui é um romance epistolar, quer dizer, o Werther ele vai contando todos os acontecimentos, né, que vão se passando ali na vida dele, em forma de carta, tá? Então aquilo vai se tornando, ele vai informando a um amigo dele, né, o Wilhelm, se não me engano, esse é o nome dele, que o Wilhelm ele é esse correspondente, apesar de ele praticamente nunca se dirigir diretamente ao Wilhelm, dele só falar aqui daquilo que acontece com ele. E no final, né, já mais aqui para a segunda parte aqui do romance,
né, a coisa, né, continua sendo aqui epistolar, mas vai chegando cada vez mais ao tempo presente. E assim, como é um romance de 1874, acho que todo mundo já ouviu um pouquinho falar, né, do que se passa aqui, assim como aconteceu naquela resenha lá de Crime e Castigo, e assim também como aconteceu na resenha de Shakespeare. Eu vou dizer aqui qual foi o final, tá? Vai falar dos acontecimentos aqui no final, tá? Isso talvez até torne a coisa mais interessante, pelo menos assim que funciona para mim. Eu não me irrito com spoiler, pelo contrário, se me dá um spoiler eu quero saber exatamente como foi que aquilo aconteceu dentro da obra, seja um filme, uma série, um romance, enfim, a não ser que seja uma obra um pouquinho mais, né, que eu tenha muita curiosidade, que seja muito fã, no sentido mais ingênuo assim da palavra, aí eu não vou querer saber mesmo, mas enfim, como isso aqui se trata de um romance, de uma novela já mais antiga, acho que todo mundo já tem mais ou menos uma ideia, o final vai ser revelado aqui. E aquilo vai chegando a um ponto, né, em que aquilo vai chegando a um ponto em que esse amor ele vai se tornando cada vez mais intenso pro Werther, né, pro jovem Werther, e a Charlotte ela acaba se casando com o Albert, né, ela acaba tendo, na verdade, o noivado dela vai caminhando para algo cada vez mais sério, até que, se eu não me engano, eles acabam se casando, e, enfim, eles se transformam realmente numa família, né, e acaba acontecendo aqui no final, né, por ele se ver absolutamente impossibilitado de ter qualquer coisa com a Charlotte, né, de que aquilo não vai, né, que aquele noivado ele não vai voltar atrás, que aquilo só tende a se transformar em algo cada vez mais sério. Se eu não me engano, porque assim, eu li esse romance aqui há muito tempo, então pode ser que eu esteja enganado. Mas se eu não me engano, eles chegam a se casar até antes do final aqui do romance, do desenrolar da história, né, e como ele vai vendo que a coisa vai ficando cada vez mais impossível, a história vai afunilando até que, num belo dia, né, se eu não me engano, ele vai até a casa do casal, ele discute com o casal, né, ele toma a arma ali do Albert e ele acaba cometendo suicídio, né. É, a questão do suicídio do Werther, né, é algo extremamente conhecido na história da literatura, e inclusive, para vocês terem uma ideia de como foi a popularidade aqui dessa novela, barra romance, esse, esse, esse acabou gerando uma onda de suicídios entre os mais jovens e que tinham aquele temperamento, aquela coisa mais romântica dentro de si. Acabou gerando uma onda de suicídios. O Goethe, se não me engano, ele foi processado. Houve uma possibilidade seríssima dele ser censurado e do romance ser proibido, mas isso não aconteceu. Enfim, o Goethe não tinha absolutamente culpa nenhuma do que aconteceu. Aliás, ele era um autor muito jovem, né, para o primeiro livro dele. Era um autor de 25 anos de idade, né, era algo muito complicado, muito pesado para ele como autor estreante muito jovem, né, mas acabou não dando em nada mais sério, e o romance ele prosseguiu sendo publicado, né, inclusive assim, um dos romances mais ilustres da história da literatura alemã, né, o primeiro romance de Goethe, que depois publicaria uma obra absolutamente extraordinária, né, e pedra fundamental dentro da literatura alemã, e não só dentro da literatura alemã, mas também da literatura universal, tá bom? Esse aqui, pessoal, o Sofrimento do Jovem Werther, tá? Essa daqui é uma tradução do meu xará Leonardo César Lack, é a única tradução que eu li, né? Então não posso dizer se essa daqui é melhor, se ela é pior. Eu acho uma tradução muito boa, uma tradução perfeitamente legível e que vale a leitura, tá bom? Basicamente é isso, tá? A resenha basicamente é essa. Se você gostou, pode ficar à vontade para dar like, para comentar. O Instagram vai estar aqui embaixo, tá? Também no link aqui embaixo. Quem quiser seguir, para quem quiser, enfim. De vez em quando no Instagram eu deixo ali alguns complementos aos vídeos. Eu posto alguma errata, posto alguma curiosidadezinha a respeito do livro do autor, enfim, nos stories. Enfim, cada feedback aí, cada retorno é uma grande satisfação para mim. E não tem, não tem nada mais interessante do que receber, nada mais gratificante do que receber um bom feedback. E quando o feedback é ruim, se a pessoa tiver razão, a gente corrige o que tiver de errado, né? Normal. E basicamente é isso, pessoal. Na próxima aqui, que é quinta-feira eu volto, tá? Vou trazer mais uma resenha aqui para vocês. Eu achei aqui alguns livros, comprei alguns livros nesse fim de semana, tem algumas coisas aqui em mente. A gente vai ver o que a gente vai fazer, tá bom? Agradeço demais a todos vocês.
Muito obrigado, tá? Um grande abraço e espero que vocês todos estejam bem e que esse frio vá embora logo, pelo amor de Deus. E que, enfim, Deus abençoe vocês, tá bom? Muito obrigado, abração.